Cristo já ressuscitou. É o hino que o nosso amado irmão Luiz Henrique está tocando e é a mais pura verdade. Cristo ressuscitou. Por isso podemos estar aqui. Não haveria esta igreja, não haveria fé se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar duas estrofes do hino 126. A primeira e a última estrofes do hino 126 no Cantor Cristão. Louvai! É um convite para todos louvarmos o nosso Deus, maravilhoso Deus. Louvamos ao Senhor através desse precioso hino 126, primeira e última estrofe. Cantemos. Então, neste momento de gratidão, de louvor ao Senhor, convido todos para que, por favor, nos ajoelhemos para orarmos ao Senhor neste momento. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Se alguém não sentiu este dia maravilhoso, é porque o coração está muito insensível, muito apático, muito indiferente. É um dia maravilhoso, é a maior celebração da humanidade cristã. Todos deveríamos estar aqui na tua casa, pela manhã, agora à noite, para agradecer porque o Senhor pagou a dívida que era nossa. Quanta indiferença nos nossos dias, Senhor, é até difícil compreender. Ajuda, Senhor, o teu povo a ter mais compromisso com o Senhor, agradecermos mais pelo que o Senhor fez, reconhecer o teu tão grande amor e louvarmos mais ao Senhor. Graças te damos pela tua igreja, Senhor, reunida pela manhã, às 7 horas, também às 10 horas, agora no culto à noite. Muito obrigado, Senhor, por esse prazer que inunda os nossos corações e a gratidão, porque o Senhor nos libertou da condenação eterna. Todos nós estávamos desgarrados, perdidos como ovelhas, caminhando para a destruição. Todos nós nos afastamos do teu caminho. E a Bíblia diz, a tua palavra diz que não há justo nenhum sequer. Mas o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus Cristo todos os nossos pecados. Por isso aqui estamos para te louvar. Por isso aqui estamos para te agradecer, com toda reverência, com todo amor, com toda dedicação. E aceita, Senhor, este culto que prestamos ao Senhor. Todas as participações especiais. Louvamos-te pelas crianças,
Louvamos-te pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, por todos os que estão tomando parte nesse culto, Senhor, e todos nós com o principal, o maravilhoso desejo de louvarmos e engrandecermos ao Senhor e sermos agradecidos. Receba, portanto, esse culto e fale aos nossos corações. Oramos, pedimos e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com alegria, vamos ouvir então a apresentação das crianças, a participação das crianças. É um programa especial de Páscoa e vamos começar com um acróstico intitulado Páscoa. 6 crianças vão participar nesse momento: a Isabela Martins, o Felipe, a Brenda, o Carlos Eduardo, a Isabela Perini e o Pedro. O acróstico intitulado Páscoa. Páscoa. Páscoa é passagem da morte para a vida. Através de Jesus ele foi morto e reviveu. Se você nele crer, perdoado será, conforme na Bíblia ele prometeu. Ouça com atenção, não endureça seu coração. Amanhã será tarde, hoje é dia aceitável. A seguir vamos ouvir uma música, Cristo Vive. Vamos ouvir, portanto, essa participação com as crianças. A seguir vamos ouvir uma poesia e o título da poesia é 5. Interessante essa poesia. Quem vai declamar essa poesia é o Felipe. Convidamos então, Felipe, por favor, declame esta poesia. São 5 nossos sentidos, são 5 os dedos da mão e do cruzeiro nós vemos 5 estrelas na amplidão. São 5 partes do mundo, são 5 pautas musicais e são 5 feridas de Cristo, exemplo de amor e paz. Pense um pouquinho sobre isso. 5. O Senhor Jesus foi ferido num dos pés, no outro pé, numa mão, na outra mão, e depois uma lança traspassou o seu. Pense, né? Se não lembrar do resto da poesia, pelo menos lembre das 5 feridas que o Senhor Jesus sofreu por cada um de nós. Mais uma poesia, O Pão da Vida, é o título dessa poesia, por 2 meninas, Lívia e Valentina de Oliveira. Jesus Cristo é o pão da vida, que transforma e salva o réu. Quem o prova garantida, sua entrada tem no céu. A maná que no deserto desceu do céu, esse pão nos dá triunfo certo ao converso coração. Voltava a ter sede e fome quem usava do maná. Quem o pão celeste come nunca mais fome terá. Bem-aja esse pão divino que nos simboliza o amor, pois muda o nosso destino no Calvário Redentor. A seguir vamos ouvir uma música que eu cantava há 60 anos atrás. A palavra de Deus nunca envelhece. Há 60 anos atrás ou hoje, a mensagem é a mesma. Já rolou, é o título da música que eles vão cantar nesse momento. Vamos ouvir. Do sepulcro a grande
A seguir vamos ouvir mais uma poesia, agora pelo Pedro. E o título da poesia é Ressurreição. Vamos ouvir. Domingo, quando Pedro no sepulcro entrou, ouviu dos lábios de um anjo: Jesus ressuscitou. Vai à cidade e proclama que Cristo a morte venceu. E lá reunidos o mestre triunfante apareceu, transfigurado de gozo, cada qual logo saiu, a todos anunciamos glória, Jesus ressurgiu. A seguir vamos ouvir um jogral. A Ressurreição é o título do jogral. E vão participar nesse jogral as meninas Ana Luísa, Valentina Chaves, Larissa e Ana Júlia. Vamos ouvir. A ressurreição. Alta madrugada. Todos dormem. Porém, algumas mulheres vão apressadas ao túmulo de Jesus. Estão preocupadas. Quem se moverá a pedra? A grande pedra da entrada, que nos embalsamar o corpo do Senhor. Ele foi tão bom, tamanho o seu amor. Mal suponho que lhes aguardavam. O túmulo está aberto. Está aberto. A grande pedra foi tirada. 2 anjos mandou o Senhor para anunciar: Jesus ressuscitou. Incrível, incrível. Os anjos, os guardas, a pedra removida, o túmulo vazio. Logo, os discípulos são avisados. Ele veio para morrer, por nós entregou a sua vida. Mas ressurgiu, venceu a morte, demonstrou seu poder. Cristo vive. Vive hoje, aqui, em mim e em ti. E ainda faz a mesma pergunta: Tu me amas? E dá a mesma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A seguir vamos ouvir mais um poema. Agora, O Sonho de Cristo é o título da poesia, apresentado pela Larissa e pela Valentina Chaves. O sonho de Cristo. Ele queria ver um mundo diferente, onde o homem fosse sempre coerente, onde a lealdade priva-se com honestidade e existisse verdadeira amizade. onde a vida do homem fosse importante e o dinheiro escravo não dominante, onde a hipocrisia deixasse de ser autoridade e o próximo recebesse sincera caridade. Ele queria ver crianças brincando e os mais idosos respeitando. Queria que vencesse o altruísmo em vez do triste egoísmo. Queria ver trabalhadores orgulhosos e não os trapaceiros vaidosos. Queria ver a honra prevalecer, o amor dominar e a esperança vencer. Podem dizer que esse sonho foi uma quimera, que ele desejou ver, mas quedou-se na espera. Podem dizer que morreu sem ter visto sua vontade, que o seu sonho hoje não é realidade. Mas prestem atenção e acabarão vendo um rastro de sangue como um rio correndo. Esse rastro é o seu grande amor, que produziu o seu sonho pela dor. Nessa trilha secular, milhares o seguiram, no coração o mesmo sonho perseguiram, porque onde o verdadeiro cristão existir, o sonho de Cristo irá sempre persistir. A seguir vamos ouvir mais uma música, A Ti, Hosana e Glória. Vamos ouvir mais esta participação com nossa amada irmã Álida também.
Mais uma poesia, agora Jesus é o título da poesia e quem vai declamar é a Ana Luísa. Vamos ouvir, aliás, Ana Júlia, vamos ouvir a participação da Ana Júlia. Jesus quer-me bem e me dá o perdão, mas quer também o meu coração. Espera de mim uma grata forma para eu ter enfim do céu do favor. Jesus é a nossa esperança. Ele é o mundo, a verdade, toda a segurança para o bem na humanidade. Mais uma poesia, e o título da poesia é O Nome do Salvador. Agora quem vai declamar é a Isabela Perini. Vamos ouvir. A uma santa palavra que nos livra do terror é para a nossa alegria o nome do Salvador. A uma linda mensagem para qualquer pecador, perdão que ele segura o nome do Salvador. Vocês gostam de poesia? Eu gosto muito. Então vamos ouvir mais uma. E quando eu era criança, da idade deles, toda a programação tinha poesia para falar. Era Natal, era Páscoa, era Dia das Mães, era Dia dos Pais. Toda a programação. E eu não podia dizer não. Porque tem uma senhora sentada aqui, que se eu dissesse não, aí eu ia ouvir um sermão. Então eu preferia falar a poesia do que ouvir depois em casa um sermão. Agradeço muito. E um dia os seus filhos vão agradecer muito por você tê-los incentivado a vir à igreja e participar no culto ao Senhor. Vamos ouvir mais uma poesia. Jesus está comigo. Abri a porta do meu coração, e Cristo aqui entrou para ficar. Não há sombras nem escuridão, porque sua luz está aqui a brilhar. Agora vou sem medo e sem perigo, pois sinto que Jesus está comigo. Ele enche a minha vida de valor, desde que em mim senti o seu amor. Mais uma música, pare, eu vou contar-lhes. Mais uma música que eu cantava quando era criança também. E é um prazer ouvir agora as crianças e o neto cantando. Vamos ouvir, portanto, esta participação. Agradecemos a participação das crianças, agradecemos pela alegria de cantar, de declamar poesias, de apresentar acrósticos, jograis, em ocasiões especiais. Louvamos ao Senhor, portanto, pela participação de vocês. E precisamos ser justos. Temos que agradecer às irmãs, às professoras que se dedicaram por semanas, 2 meses ensaiando. Neste momento de culto à noite, ao invés de elas estarem aqui confortavelmente sentadas ouvindo
a palavra do Senhor, desciam com as crianças para levar a palavra de Deus ao coração das crianças. Merecem o nosso reconhecimento, não é verdade? Parabéns, amadas irmãs. Você confiou seu filho, a sua filha, nas mãos de pessoas tementes ao Senhor. Pessoas que têm o que oferecer, algo de bom para a glória do Senhor. Obrigado, portanto, professoras. Obrigado para as irmãs que ajudaram também. Tanto as irmãs mais novas, adolescentes, jovens, irmãs adultas, que saíam daqui juntamente com as crianças e as professoras iam lá para baixo. De forma que agradecemos de todo o coração. E que Deus recompense graciosamente por todo o esforço que vocês fazem. O resultado nós não vamos ver aqui, só na eternidade, mas que virá. A seguir vamos ouvir o conjunto feminino, que também ensaiou durante algumas semanas, e vão apresentar agora um hino neste momento, um hino de ressurreição. Vamos ouvir o conjunto instrumental.
A seguir convidamos o conjunto de sopro que vai tocar neste momento também, e enquanto eles estiverem tocando, convido que todos oremos silenciosamente ao Senhor. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em João capítulo 10, versículo 10, que muitos sabem, inclusive de cor. Parabéns para todos os que sabem esse versículo de cor. E se você não o conhece, convido-o a guardar no seu coração. João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus fala a respeito do ladrão, do inimigo que veio para roubar, para matar e para destruir. Mas ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos falar todos juntos? O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante é a mensagem para nós nesta noite. Quem não gostaria de ter vida abundante? Quem gostaria de ter uma vida medíocre aqui? Todos nós gostaríamos de ter uma vida abundante. E esta vida abundante está disponível para todos, doutos ou indoutos, versados ou não, ricos ou pobres, brasileiros, chilenos, africanos, asiáticos, seja de onde for, brancos ou negros, amarelos ou vermelhos, todos têm a oportunidade de desfrutar de vida abundante. E isto só podemos encontrar em uma única pessoa. Somente no Senhor Jesus Cristo é possível encontrar vida abundante. E quando as pessoas, ao invés de irem para o Senhor Jesus, vão para igrejas procurando vida abundante, o resultado é um bando de gente frustrada. Temos templos lotados por aí. As pessoas vão vazias e voltam mais vazias do que foram. Até cumprem rituais. Até cumprem. E tem muita gente sincera nesse meio. Tem gente sincera. Vão lá, fazem os rituais, fazem as, como a Bíblia chama, o Senhor Jesus falou, as vãs repetições. E vão para lá, e voltam tristes, e passam a vida tristes, porque não têm vida abundante. Só com o Senhor Jesus Cristo é possível encontrar tudo o que nós necessitamos. Em primeiro lugar, abra por favor a sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 48 e 51. A primeira coisa que nós encontramos no Senhor é a necessidade básica de toda pessoa. É tão gostoso quando nasce uma criança, não é verdade? Lembra quando nossas filhas nasceram? Ai, que alegria no coração. As duas nasceram de madrugada. E para mim, eu tinha a imaginação que criança nascia de madrugada, porque o meu irmãozinho mais novo nasceu
no dia 27 de maio de 1971, e o nosso pai acordou, vamos para o hospital. Nós morávamos ali na esquina, ali na curva ali, era uma casa velha de madeira, e ele tinha uma Kombi da missão, e eu achei aquilo fantástico. Criança nasce de madrugada. Nossa mãe grávida ali, tinha rompido a bolsa, e fomos lá, não tinha o nosso querido Angelina Caron naquela época, fomos lá para o Hospital Evangélico. Irmãos, cruzando a Visconde de Guarapuava, os sinais piscando amarelo, tudo vazio. 1971, Curitiba era muito menor. Eu achei aquilo fantástico, criança nasce de madrugada. E Deus nos abençoou com as nossas duas filhas, nasceram de madrugada também. A Larissa me acordou e vamos para o hospital, está na hora de uma nascer, depois a outra nascer. Que alegria! Mas admirável que quando uma criança nasce, o que você faz primeiro? Manda para a escola? Nasceu! Vamos mandar para a escola, matricula. Não, a primeira coisa que vai fazer é dar o leite. É uma necessidade, Pai. O Senhor Jesus é isto, Pai. Você tem passado fome, por acaso? A vida é um banquete e as pessoas estão passando fome. É uma ironia, né? A vida é um banquete. Deus preparou um banquete para nós. O Senhor Jesus é o alimento que nós precisamos. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, versículos 48 e 51. Diz assim a palavra do Senhor. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. 51. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho... Perdão, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, eu vou morrer na cruz. Lembramos isso na sexta-feira. Ele deu a sua vida por nós. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Quantas pessoas estão como o filho pródigo hoje pelo mundo? Lembram-se do filho pródigo? O filho pródigo morava na casa do pai, era um fazendeiro, tinha fartura de pão. Certamente tinha muito queijo, certamente tinha muita manteiga, certamente tinha muito pão, certamente tinha muito alimento saudável. Mas o rapaz, a exemplo do que muitas pessoas estão fazendo hoje, afastou-se da casa do pai, deixou o alimento verdadeiro e foi parar no chiqueiro. E ali a Bíblia diz que ele desejava se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. E não é o que as pessoas estão fazendo hoje. Quantas pessoas estão se embriagando? Quantas pessoas hoje, domingo, vão para casa embriagadas? Quantas pessoas hoje vão para casa drogadas? Quantas pessoas hoje vão para casa frustradas? Por quê? Porque estão se alimentando do lixo, da podridão, do que os porcos nem eles comem. Quem tem Jesus não precisa nada dessas. Quem tem Jesus tem satisfação. Lá no chiqueiro, o pobre jovem lembrou: na casa de meu pai tem fartura de pão. Até o empregado mais simples, até o jornaleiro mais simples tem fartura de pão. E eu aqui, o filho, estou passando fome. Ele se levantou e foi para casa. E o pai preparou um banquete para ele. Alguém aqui nesse templo hoje à noite, religioso talvez, vai e volta frustrado da igreja, não acrescenta nada na sua vida, um ritual mecânico, um ritual que não faz o menor sentido para você, só ensinaram você a fazer aquilo. Você não lembra nem o dia que foi batizado, porque se não contasse, você nem sabe. Não foi uma experiência pessoal, foi uma imposição que fizeram para você. Alguém hoje aqui, o Senhor quer preparar um banquete, Ele tem preparado um banquete. O Senhor Jesus é vida abundante, Ele quer que todos tenham a saciedade espiritual. Em segundo lugar, o Senhor Jesus é a água da vida. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, versículo 14. Todas as referências só no Evangelho de João. Tudo que Ele é, encontramos aqui no Evangelho de João. Ele é a água da vida. João capítulo 4, versículo 14, lemos na palavra do Senhor:
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. O Senhor Jesus falou esta palavra para uma mulher insatisfeita. Essa mulher estava procurando satisfação. Ela estava procurando satisfação e tinha procurado num relacionamento, num outro relacionamento, num terceiro relacionamento, num quarto relacionamento, num quinto relacionamento, já estava no sexto relacionamento e não tinha saciedade, ela tinha sede. E meus irmãos, sede é uma coisa terrível. Eu ouvi de pessoas que ou ficaram à deriva em alto mar. Não faz muitos anos atrás, um barco ficou à deriva aqui, entre Paraná e Santa Catarina, um barco pesqueiro. Lá estavam vários pescadores, e o barco avariou ali, eles estavam em alto mar, e não podiam voltar, e a comida foi acabando e acabou, a água foi acabando e acabou. E eles falaram assim depois, a fome, depois de uns 3, 4 dias, parece que desapareceu, mas a sede só se acende. O desespero foi tão grande que alguns tomaram a própria urina, de tão desespero. Eu era criança e li um livro que meu pai tinha, chamado Diário da Morte. Um pequeno avião, o piloto e o cunhado saíram para o Mato Grosso. Naquela época o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul eram estados só. E o avião avariou e eles acharam uma estradinha lá e conseguiram descer, pousaram com segurança. Os dois vivos, ilesos. Mas aquele calorão do Mato Grosso, não tinham levado comida, porque o voo era relativamente curto. Não levaram comida, não levaram água, nada. E no meio da selva não passava ninguém. Um dia, naquele calorão, com sede e fome. No dia seguinte, naquele calorão, sede e fome. No terceiro dia, fome e sede. O piloto do avião falou, ele foi escrevendo cada dia, chamado Diário da Morte, ele foi escrevendo cada dia o que se passava. No terceiro dia, ele falou, eu vi o meu cunhado ir até a asa do avião, tirou querosene e tomou querosene. Tomou querosene. Se alguém encontrar em sebo, compre esse livro, é interessante. Tomou querosene, agonizou por 2 dias e morreu. A sede, queridos, dá desespero. Vemos as pessoas desesperadas no mundo. O que está faltando? O alimento do céu, o pão do céu. Vemos as pessoas angustiadas. Está faltando o quê? A água fresca que é o Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu de você estar com muita sede e chegar num determinado lugar e encontrar uma garrafa com água ou uma fonte de água? Nas estradas, porém, tem acontecido muitas interrupções, ou por causa de acidentes, ou reformas, alguma coisa. E eu fico admirado que uma das primeiras coisas, quando para o trânsito, são os moradores das beiradas que já vão ali com isopor e levando o que dentro? Água. Levando. Todos precisamos disso. Há alguém aqui nesta noite que está passando fome? Jesus é o pão. Alguém aqui nesta noite que está com sede espiritual? O Senhor Jesus é a fonte de água. Também Ele é, em terceiro lugar, Ele é a luz do mundo. Abra por favor em João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, o versículo 12. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a luz. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você precisa de pão, é uma necessidade básica, ou vai comer lixo, como as pessoas estão comendo. Você precisa de água, é uma necessidade básica, ou você vai ficar desidratado e muita gente morre de desidratação. Na vida espiritual é mesmo. Você precisa de luz. E em nenhum outro você encontrará a verdadeira luz. E sem luz nós sabemos que é impossível a vida também. Todos nós precisamos de luz. Hoje eu falei com uma das senhoras que temos evangelizado.
nasceu lá na Letônia, país dos nossos avós, e veio para o Brasil já com mais de 30 anos. E ela falava assim para a Larissa e para mim: lá na Letônia, todo inverno eu entrava em depressão. Na Letônia, no inverno, o sol aparece pelas 10 da manhã, 3h30, 4 da tarde já está se pondo. Um período curtinho, e ainda assim, a maioria dos dias de inverno não aparece o sol, é somente nuvem, nublado. 3, 4 meses, somente escuridão. E essa senhora falava assim para nós: todos os anos que eu morei na Letônia, no inverno eu ia para me tratar, eu estava em depressão. O que estamos vendo as pessoas no mundo, queridos? Você conhece alguém deprimido? Você conhece? Agora há pouco, antes de começar o culto, irmão Lucas: pastor, eu vou pedir para você orar por mim e pelas pessoas que trabalham comigo, jovens em depressão. Não ele, mas os jovens que não conhecem a Cristo. Faltou a luz, vai entrar em depressão. Olha como estão as pessoas, olha como estão se enchendo de remédios. Os laboratórios estão faturando horrores com as pessoas que não estão debaixo da luz divina. E aí entram em depressão, e aí entram em angústia, e aí ficam tristes, e aí vão procurar medicamentos para se entorpecer. Não vai resolver o problema, só vai iludir mais a pessoa. O curitibano é conhecido como um povo mais fechado. Não é verdade essa fama? Curitiba é conhecida como uma cidade cinzenta. Tem mais dias de chuva em Curitiba do que em Londres. E isso afeta até no humor das pessoas. Afeta. Quem é de fora percebe. Quem chega aqui percebe que o curitibano é mais fechado. E isto se deve à menor insolação que nós temos em Curitiba. Na vida espiritual é a mesma coisa. É fácil conhecer quem está sob a luz divina e quem não está. Quem está com a luz divina irradia alegria. Quando chega janeiro e a Larissa vai nas férias, ela parece até outra pessoa. É só sorrisos. E quando ela volta, ela fala para os alunos assim na escola: enquanto vocês me verem bronzeada, eu vou estar sorrindo. O efeito da luz, queridos, o efeito da luz. Como é bom ver um cristão verdadeiro que está sob a luz de Jesus. É uma pessoa alegre, não é rabugento, não é ranzinzo, não é briguento. É uma pessoa feliz, porque a luz do Senhor Jesus está iluminando. Em quarto lugar, Ele é o caminho. Você já se perdeu alguma vez em algum caminho? Já aconteceu isso? Hoje as pessoas têm muito Waze, tem muitas essas coisas que eu não sei nem como é que funciona, eu não uso nada disso. Mas as pessoas que usam esses artifícios sabem quanto é importante saber o caminho. Já aconteceu de você chegar num lugar e não conhece, não sabe se está certo, se está errado? Quanta gente já morreu em São Paulo, no Rio de Janeiro, por entrar em lugares que não era para entrar e deu confusão. O Senhor Jesus é o caminho, todos nós precisamos ter segurança onde estamos andando. Você está andando, você está numa jornada, você é um peregrino, sabia disso? Se não sabia, fique sabendo agora, você é um peregrino. Para algum lugar você está indo. E se você não estiver em Jesus, está indo para o outro lado. E o outro lado temos que falar a verdade, é a condenação. Não estamos aqui para iludir, temos que falar a verdade. Só existem dois caminhos. Quem falou isso? Ele, o Senhor Jesus. Ele falou: existe o caminho estreito que vai para o céu e o caminho largo que vai para o inferno. Queira você aceitar ou não, esta é a verdade. E se você não está em Cristo Jesus, está com fome, está com sede, está deprimido, está sem luz e está na perdição. Por isso hoje é a oportunidade, Ele é o caminho.
Não precisamos nem abrir para lá, porque todos os cristãos já sabem o versículo de João 14,6 que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos falar de novo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que eu conheço de gente fiada na religião? Uma vez um senhor falou assim para o nosso pai: eu nasci nesta religião, eu vou morrer nesta religião. Burrice, estultice. Religião nenhuma leva alguém para o céu. Vocês conhecem alguém que leva, alguma religião que leva alguém para o céu? Não existe. Nosso pai gostava de dizer que religião é uma canoa furada. Alguém aqui já entrou numa canoa furada? Quando morávamos no litoral, na infância, quando meus pais eram missionários lá, eu e meu irmão Daniel gostávamos muito de brincar com canoas. E às vezes tinha umas canoas furadas lá também. Irmãos, canoa furada leva profundo. Não leva para outra margem, leva profundo. E tem tanta gente indo profundo, fiado na religião. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já está nesse caminho que é o Senhor Jesus Cristo? Já está? Eu quero perguntar: quando você entrou nesse caminho? Meus pais me conduziram. Ilusão. Isso é uma completa ilusão. Pai nenhum salva o filho, mãe nenhuma salva filho. A Bíblia diz: cada um morrerá pelos seus próprios pecados. O pai não pode morrer pelo filho, a mãe não pode morrer pelo filho. Todos nós temos que tomar uma decisão. Qual foi o dia que você entrou nesse caminho? Se não sabe, é porque não entrou. Se não sabe, é porque está do lado de fora. Se não sabe, é porque você precisa tomar uma decisão, e a decisão é hoje. Por que a decisão é hoje? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você me garantisse que amanhã você estaria vivo, eu digo: então, por favor, fique à vontade para decidir amanhã. Mas como você, nem eu, nem ninguém sabe o que acontecerá amanhã, hoje é o dia da salvação. Você já entrou nesse caminho? Por favor, qual foi a data que você entrou? Se não sabe, é porque não entrou. Porque quando nós entramos, nós nunca mais esquecemos. Na sexta-feira acordei de madrugada, e já recebi uma mensagem: Pastor Roberto, meu pai faleceu, você pode ir lá no cemitério para levar a palavra do Senhor? Eu falei: claro que posso, irei sim. O pai, durante a noite, foi chamado para a eternidade. Sexta-feira estávamos lá no Jardim das Saudades, em Pinhais, para o culto fúnebre e para despedirmos dos restos mortais de um irmão que foi nosso irmão da igreja há muitos anos atrás, o irmão Teodoro. Você garante que estará vivo amanhã? Eu não posso garantir. Portanto, sejamos sábios, sejamos prudentes. Se você já está no caminho, siga em frente, mas se não está, não fique esperando um anjo descer do céu. Vou esperar um anjo descer do céu para falar, para eu entrar nesse caminho. Sabe por que não vai acontecer isso? Porque o próprio Deus desceu à terra para falar. O próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Você ainda não está no caminho? Está apenas na religião? Por favor, considere o que o Senhor Jesus está falando. Não ouça o que pastor fala, o que líder de igreja fala. Ouça o que o Senhor Jesus fala. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tinha 11 anos quando entendi isso. Meu pai era pastor, mas eu era pecador. E eu entendi isso. Por isso, no ano de 1972, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E ando com Ele
E Ele é o meu alimento espiritual. Eu não preciso de mais nada além dele. Ele é a água que sacia a minha sede. Eu não preciso de outros artifícios, Ele me satisfaz. Ele é a luz que me ilumina, me dá alegria constante, perene, imutável. Ele é o caminho que me leva ao Pai Celestial. Eu estou seguro para onde eu estou. Você está seguro para onde está indo? Ou está confiado no que as pessoas estão falando para você? Ai de você. O Senhor Jesus hoje quer que você entre nesse caminho. E esse caminho é Ele. Nele ninguém se. João 14,6 ele diz que Ele é mais uma coisa. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não ilude ninguém. Hoje estamos vendo a verdade sendo debochada. Hoje estamos vendo as pessoas mentindo, até governantes, e não tem nem vergonha de dizer. Irmão, se eu mentisse, eu ia ficar roxo de vergonha. As pessoas não têm mais vergonha. Mentem, dizem que mentem, que político tem que mentir mesmo. E o que tem de líder religioso mentindo hoje, iludindo as pessoas, acariciando o ego das pessoas e conduzindo as pessoas dando risada para o inferno. Trágico, terrível. O Senhor Jesus é a verdade e Ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por boas obras, não é por boas maneiras, não é por você ser honesto, não é por você ser um bom cônjuge, por ser um bom pai, por pagar todas as suas dívidas em dia, suas contas em dia, por você ser um funcionário exemplar que nunca chegou atrasado no trabalho. Nada disso te levará ao céu. O que tem de gente bem intencionado no inferno, bom marido, boa esposa, bom filho, pagador de impostos, honesto, corretos e tudo mais, mas isso não leva ninguém para o céu. Só o Senhor Jesus leva. Por isso Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Você já tem essa vida, a vida eterna. É importante você ter a vida eterna, porque se não tiver, Ele não te ressuscitará no último. O irmão Teodoro Brock tocou bandolim conosco aqui, nos ajudou em Balsa Nova quando servimos ao Senhor. Ele tocava bandolim também. Mas na sexta-feira, 4h30, o corpo desceu à sepultura e foi ali sepultado. Mas lemos o que está escrito em 2 Tessalonicenses. Irmãos, diz a palavra do Senhor, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram em Cristo, porque o Senhor Jesus descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e os que morreram ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E está escrito: os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Você já está nesse caminho? Se não está, você está sem Cristo. E se morrer hoje? E se morrer? O Senhor Jesus falou em João, por favor, abra para lá, João capítulo 11, versículo 20. João 11, versículo 20. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Volte também para João capítulo 6, versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhe bem para as pessoas que estão ao seu lado. Se você é uma pessoa sem Cristo, você não vai ressuscitar quando Ele vier. Você vai para a condenação. E se você morrer esta noite, espero que não, mas ninguém garante. Ninguém garante. Se você morrer esta noite e não tiver Cristo, não ressuscitará, não fará parte na primeira ressurreição.
A Bíblia diz em Apocalipse que haverá 2 ressurreições. A primeira, dos que morreram em Cristo. Ele é a ressurreição. Queira você aceitar ou não, a morte é real. A morte é real. Quando nasce alguma criança e vamos visitar, eu não sei se essa criança vai ser sábia ou não. Se essa pessoa vai ser alta ou não. Se essa pessoa vai ter escolaridade ou não. Se será rica ou não. Mas uma coisa eu sei, essa criança um dia vai morrer. É uma certeza que pode acontecer. Só que quando nós morremos com Cristo, Ele vai nos ressuscitar. É a primeira ressurreição. Os que morrerem sem Cristo, por favor, considerem isso, queridos. Por favor, considerem. Os que morrerem sem Cristo, passar-se-ão 1000 anos. E aí haverá uma segunda ressurreição. Porém, esta será para a desgraça dos que estiveram sem Cristo. A Bíblia diz: esses serão ressuscitados para condenação eterna. Condenação. Por favor, não brinque com isso. E ninguém precisa tomar a decisão por você, é uma coisa pessoal, é você que toma a decisão. Se alguém tivesse que tomar essa decisão por você, seria bem complicado, mas não, é simples, é você. Até uma criança pode entender e tomar a decisão. Senhor, eu fui religioso até hoje, meus pais me conduziram, mas eu agora entendi que eu ainda não nasci de novo. Eu ainda não estou no caminho porque eu não lembro. Eu não lembro, e se eu não lembro é porque eu não entrei nesse caminho. Porque quem entra nunca mais se esquece. Quem entra nunca mais se esquece. É o acontecimento mais importante da vida. Tanta gente iludida nos nossos dias. Por favor, não seja você mais um. Tome a decisão agora, é só você e Deus, não é nem comigo, não é nem com esta igreja, é só você e Deus. É você dizer para Ele: Senhor Jesus, eu quero ser membro da tua família, eu quero entrar nesse caminho maravilhoso que é o Senhor, quero viver com o Senhor. E pode sair daqui em paz. Pode sair daqui em paz. Hoje de manhã tivemos o culto da ressurreição, logo ao amanhecer. E nosso amado irmão Roberval lembrou que hoje faz 8 anos que ele entregou a vida ao Senhor Jesus. Era um culto no amanhecer também. E ele tinha vindo já algumas vezes no culto, mas não tinha tomado a decisão. Ele estava procrastinando. Procrastinar é deixar uma decisão para depois. Na vida espiritual ninguém pode fazer isso. Eu lembro que o irmão Roberval, depois que entregou-se ao Senhor Jesus Cristo, ele falava: pastor, quando era feito o apelo, eu tinha vontade de entregar a minha vida a Cristo, mas eu resistia. E quando eu saía pelaquela porta, eu ficava pensando: e se eu morrer essa semana? E se eu morrer essa semana? Por favor, não brigue. Irmão Roberval, há 8 anos atrás, num culto da ressurreição, eu até lembro como foi. Ele estava sentado naquele segundo banco, ele deu um salto. Ele não levantou, ele deu um salto de tanta alegria, entregando-se ao Senhor Jesus. Isso é muito sério. Há uns 8 anos atrás, talvez também, num domingo à noite como hoje, entrou um casal e sentou bem ali onde estão o irmão Antônio e a irmã Rose, mais ou menos por ali. Primeira vez que vieram, não os conhecidos. Na hora do apelo, a esposa levantou e veio imediatamente para cá. Fiquei tão feliz, mas ele não veio. Ele não. E quando uma pessoa não se decide e sai por aquela porta, eu fico cuidadoso com a alma dessas pessoas. Porque se não se converterem, não vamos ver nunca mais. Nunca. E aquele homem saiu e não veio no domingo seguinte. E não veio no domingo seguinte, mas veio no 4º domingo. Era próximo do Natal. Os irmãos estavam ensaiando aqui na igreja. Aquele homem, na hora do apelo, naquele 4º domingo, ele levantou-se e veio, entregou a vida ao Senhor Jesus. A esposa já era salva, ele saiu salvo, nos despedimos ali e ele foi. E nunca mais voltou. Na sexta-feira,
Nosso amado irmão Dr. Jones, doutora Carol e outros irmãos vinham aqui para ensaiar para a programação de Natal. Eu estava lá embaixo abrindo, nossa amada irmã doutora Carol ligou: pastor, aquele homem que se converteu domingo, ele acabou de dar entrada com pancreatite aguda, e o irmão Jó estava de plantão, estava saindo, viu aquele homem, reconheceu aquele homem que se converteu domingo, voltou para atender, mas já era tarde. No dia seguinte estávamos sepultando o irmão Emílio, que não brincou, ele não desperdiçou a oportunidade. Eu não quero que isso aconteça com você, de verdade, não. Mas eu também não quero que você vá parar em eterna condenação. E se eu não falar, um dia você vai apontar para mim e dizer: pastor, por que você não enfatizou? Por que você não insistiu mais? Por que não falou mais do perigo que é não estar no caminho? É um perigo. E não é um perigo momentâneo, é um perigo eterno. E você não precisa correr esse risco, por favor. Entenda que Ele é a ressurreição. Ele vai ressuscitar o irmão Emílio e todos os que já partiram. Você estará nessa primeira ressurreição, caso Ele venha depois da nossa partida. Também Ele é a nossa paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz. Por favor, me diga um lugar no mundo onde está em plena paz. Me diga, por favor. Ainda hoje estávamos comentando lá da Letônia. Letônia faz fronteira com a Rússia. E eles estão de sobreaviso, porque os malucos estão por aí. Os malucos estão. A Polônia mandou soldados para a fronteira da Letônia com a Rússia. A Letônia é um país pequenininho, 2 milhões de habitantes. A ONU está mandando os soldados para lá porque eles sabem que alguma coisa vai acontecer. Olha o Brasil, a paz no Brasil. Qual cidade você diz para mim que está tudo em paz? Que não tem morte, que não tem violência, que não tem estupro, que não tem criminalidade, que não tem violência infantil? Me diga um lugar. Não há. Porque as pessoas estão longe do príncipe da paz. Ele é a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você não quer viver em paz? Não custa nada, é só receber. Não tem que pagar nada, Ele já pagou tudo. Apenas receber. E Ele também é a fonte dele. Por favor, abra em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Diz o Senhor Jesus, Ele é a fonte de vida. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Você está ligado à videira? Você está no caminho? Você lembra o dia que você entrou nesse caminho? Ou você é uma vara seca como tantas por aí que não produzem nada? Não produzem nada. Diz a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus dizendo, versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Por um momento pense no inferno. O inferno é real, não é brincadeira. O inferno é real. E neste momento, milhões, talvez bilhões de almas estão aqui. Porque uma vez que fechamos os olhos aqui, nós vamos exatamente para o destino que nós escolhemos. Se você escolheu andar no caminho, vai para o céu. Se escolheu rejeitar o caminho por estar fiado em religião, boas obras e tantas coisas, desculpe, mas você vai para o inferno. E o Senhor Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, para divertir as pessoas. Se você não estiver ligado à videira, você é uma vara seca e um dia será lançado na condenação. E o Senhor Jesus falou: lá haverá pranto e ranger de dentes. Imagine as pessoas rangendo os dentes agora, que lugar de angústia. Hoje de manhã a Larissa falou no final da escola bíblica dominical
de um pregador lá da Inglaterra que vendo a indiferença das pessoas. Ele disse assim uma vez: eu queria mandar vocês 2 semanas para o inferno para vocês voltarem para cá depois e depois ter uma vida totalmente diferente. Ah, se você enxergasse agora lá no inferno como estão as pessoas, rangendo os dentes, em pranto e angústia, sentados nos bancos da igreja. Quantos estiveram nos cultos, mas se descuidaram? Meu pai contava de um homem, desculpe quem já ouviu, mas a ilustração é oportuna, de um homem chamado Joaquim. Ele era motorista de táxi, zombeteiro da palavra de Deus. Um dia foi no culto, sentou lá no último banco, e o pastor justamente pregava sobre o que o Senhor Jesus falou, que quem não se converter vai para o inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. E o seu Joaquim se achou muito engraçadinho e falou lá do fundo: ah, pastor, para mim não vai ter problema, que amanhã mesmo eu vou no dentista, arranco todos os meus dentes e não vou ranger dente no inferno. Achou que estava fazendo uma gracinha, achou que estava sendo engraçadinho. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que a pessoa fizer, isso também será. Claro que o pastor ficou triste, os irmãos ficaram tristes, e ele saiu achando maior graça. Foi dormir, de repente se viu num túnel. Se viu num túnel e sentiu que estava sendo impulsionado para baixo. E ele percebeu que uma mão o estava impulsionando para baixo. E ele começou a ficar desesperado. E começou a ficar angustiado. E aí se lembrou do que ele havia falado no culto, da zombaria que ele havia feito no culto. E de repente ele começou a ver que a velocidade era altíssima lá no fundo do túnel. Tinha uma coisa que parecia ser inferno. E ele começou a berrar, e começou a clamar, e começou a lembrar que ele não tinha arrancado os dentes, e o que havia sido dito seria verdade. Desesperado, clamando, de repente a mão parou de empurrar, e ele ouviu a seguinte voz: você é uma exceção. Damos-te, porém, 14 dias de luto. Acordou, estava suado. No dia seguinte chegou no ponto, contou o que ele havia falado na igreja e o pesadelo durante a noite. E os colegas de táxi falaram: Joaquim, então não brinquem. Deus avisou você, você é um privilegiado. Deus avisou, você só tem mais 14 dias. Que nada, isso aí é só um sonho. Os dias foram se passando e os colegas: Joaquim, já se passaram 10 dias. Joaquim, já se passaram 8 dias. Joaquim, já se passaram 12 dias. Você já se preparou, Joaquim? O Joaquim, nervoso, não queria nem saber mais de conversa. Na véspera, 13º dia, estava ele na praça com o seu carro e os colegas falaram: Joaquim, você lembra que amanhã é o seu último dia? Você lembra? O Joaquim levantou: por que eu fui contar essa história para vocês? Agora vocês não param de me encher a paciência. 14º, foi fazer uma corrida e ao voltar, passando numa passagem de nível, não viu o trem e partiu para o trem. Onde está o seu Joaquim? Onde está? Onde estarão todos os que não entraram no trem? Haveria alguém aqui que quer ter vida abundante? Só em Jesus, em ninguém. Peço que todos abaixem suas cabeças, por favor. Por favor, não pense no seu cônjuge, nem na esposa, nem no marido, nem nos filhos, o que esse vai dizer, o que aquele vai dizer. Nem as pessoas da igreja que você vai, não pense no que eles vão dizer, eles não vão poder te salvar. Pense só no Senhor Jesus agora. Você já está nesse caminho? Por favor, diga-me qual foi o dia que você entrou nesse caminho. Se não sabe, é porque você está fora. E hoje pode ser o dia, guarde esse dia, domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição.
Abril de 2025. Alguém nessa noite que quer entrar nesse caminho? Levante a sua mão onde você está. Não é para mim que você vai levantar, é para o Senhor. De manhã um jovenzinho tomou a decisão. Alguém nesta noite? Levante a sua mão. Não brinque com a sua alma, isso não é brincadeira. Não seja religioso, seja um peregrino desse caminho. Alguém? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Não vamos insistir, nós vamos orar. Senhor querido, nós te louvamos pela tua palavra e porque o Senhor Jesus Cristo é tudo para nós. Com Ele estamos seguros, com Ele estamos satisfeitos, com Ele não temos falta de nada. Sem Ele, tudo é uma ilusão. A própria vida não passa de um vapor, de uma ilusão que em breve se desvanecerá. Ajuda, portanto, para que ninguém saia desse templo da mesma maneira que entrou. Que todos nós possamos ter assumido um compromisso de mais obediência, mais fidelidade, mais zelo, e que tenha havido conversão em algum coração sábio, algum coração responsável, algum coração prudente, tenha adentrado por esse caminho que nos conduz à tua presença. Assim oramos e pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esse culto que pudemos prestar ao Senhor, pela participação das crianças, das irmãs, dos jovens, todas as participações que tenham sido aceitas diante do Senhor. E obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que ela não volte vazia. Talvez alguém lá no silêncio do quarto, antes de conciliar o sono, reconcilie-se com Deus. Olhe para o Senhor e tenha vida abundante, vida eterna. Leve em paz todos os meus amados e queridos irmãos de Curitiba, irmãos de Colombo, irmãos de Pinhais, irmãos de Piraquara, irmãos de Campina Grande do Sul, irmãos daqui mesmo, irmãos de outras partes. Abençoe a todos. Obrigado pelos visitantes em bom número neste culto noturno. Que o Senhor conceda a todos uma semana de bênçãos e vitórias. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, finalizando o culto, dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas só vai ter paz perene e verdadeira quem está com o príncipe da paz. Senão será apenas uma ilusão. Vão em paz e sirvam com alegria. Deus abençoe a todos.